Meu nome é Divaneide, a maioria já conhece da luta, mas eu quero dizer que eu sou uma ribeirinha, né, que vive aqui em Neópolis, Sergipe, no Baixo São Francisco, e que estou aqui para dizer não a mais uma barragem, né, mais uma, além das que já a gente já tem, né, na maioria das vezes, para muita gente não tem conhecimento, mas os maiores impactos, quem sofre somos nós, que estamos bem abaixo de você. E aí, ao longo do rio, são muitas barragens e muitas outras coisas que impactam o rio e de qualquer forma sobra para nós aqui embaixo, né? A gente tem a ameaça de mais uma barragem é sinônimo de menos águas, e a gente já vem sofrendo, né, com a questão da baixa vazão, e as hidrelétricas seguram, o agronegócio segura, e nós, povo, acabamos ficando impactados de todas as formas, tendo, inclusive, que mudar nossos modos de vida. Então, não a barragem de Formoso. Então, né, gente, olha, tudo que vem contra o rio nos impacta, né? Tudo que é feito no rio de forma irresponsável, sem impacta de qualquer forma. O impacto é grande para vocês aí, mas eu acredito que ele seja muito maior para nós aqui embaixo. A gente já tem o problema da pouca vazão, né? Que, como eu venho dizendo, a gente, até que nos últimos dias, devido às chuvas, a gente tem um pouco mais de água. Mas já teve época de a gente ficar sem água para consumo humano, tendo que as captações de água se readaptar para ir buscar água mais longe, para poder a gente ter o abastecimento humano, para vocês terem uma ideia. A gente tem o impacto das hidrelétricas, a gente tem o impacto do agronegócio, a gente tem o impacto que, devido à pouca vazão, o mar avança, né? E a gente tem que mudar nossos modos de vida, e inclusive assim causando problemas de saúde e tal. E para além disso, a gente sofre mais, para além da ameaça da barragem de Formoso, a gente tem mais uma ameaça, que é a nuclear aqui em Itacuruba, né? Itacuruba, ela já não é mais onde sempre foi a terra dos povos originários, dos povos indígenas, né? Vocês sabem que tem a barragem, que eu não lembro o nome agora, sempre foge, que a idade vai chegando e a memória vai falhando. Mas eles já sofreram um impacto com uma barragem. Quem lembrar pode dizer aí, e o nome da barragem, e eles têm o maior índice de doenças, de depressão do Brasil. É o maior índice, estudos mostram que é o maior índice, e a gente associa isso à mudança, né? A mudança que eles tiveram que deixar seu antigo lar, seu antigo, né? Para eles são a terra é sagrada. E como para nós também mas eles ainda dão mais importância, com mais firmeza do que nós, povo comum. Agora, essa ameaça dessa nuclear. Essa semana até eu mandei para alemão. A gente também, pesquisando, descobriu que essa ordem, essa autorização para essa usina nuclear, que, para quem não entende, mais ou menos o perigo que a nuclear oferece para nós, povo do Rio, é o mesmo perigo que a bomba atômica causou lá em Hiroshima, Nagasaki, essas questões. Se Deus o livre, houver um vazamento, é mais ou menos isso que vai acontecer. A gente vem com essa questão, né, tentando barrar de todas as formas. Pernambuco, que é onde vai ser instalado, ela tem uma lei orgânica do Estado que proíbe, mas eles estão tentando mudar a qualquer custo para que isso seja instalado lá. A gente percebeu que a ordem de serviço já é de 2010, então já se cogitava lá atrás, não é uma coisa de agora,
Agora eles estão aproveitando, como o companheiro disse, e passando mesmo a boiada, né, mas já era uma coisa que eles vinham pensando desde 2010. A gente viu que o prefeito, na época, assinou a lei, né, dando autorização para a construção lá. E aí eu me pergunto, o que será de nós, povo ribeirinho, né? A gente fica muito triste, porque a gente vê as nossas comunidades se esvaziando, nossa juventude indo embora, em busca de trabalho, porque quem vive às margens do rio, vive ou de roça ou de pesca. E vem a Codevasf e nos espreme, né? Codevasf, ela é uma companhia, né, para quem conhece a sigla, Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco, qualquer coisa no sentido. E a gente aqui no Baixo, a gente não tem ela assim, como uma companhia de desenvolvimento, a gente tem ela como uma companhia de retrocesso. Porque a Codevasf desapropriou terras de famílias que já viviam como é que diz? Há centenas de anos, né, que vai passando de pai para filho, de filho para neto, e assim vai. E ela loteou e deu para os grandes empresários, né, que é quem manda hoje na plantação de arroz aqui no Baixo, é os grandes, porque o pequeno não tem condição de manter um lote. E uma grave situação, porque a Codevasf, ela usa a água do Rio São Francisco, ela usa, aí dana veneno nesse arroz, porque é plantado com veneno, com muito veneno, e da mesma forma que ela usou ali com veneno e tudo, ela joga dentro do rio, causando assim várias doenças de pele. Aqui a gente pode ver, assim, na faixa, de onde os canais soltam essa água, que vai longe, vai quilômetro, vai muito longe. A diferença da água do rio normal para essa faixa que eles soltam dentro do rio. E a gente vive batendo. Eu vi o menino comentando ali sobre, no início, se eu não me enganei e ouvi direito, foi que o Comitê de Bacia parece que quer conversar, é outro, muito pouco faz pelo Rio, eles não escutam a gente, eles dialogam o capital, né? Eles dialogam com o capital, eles não dialogam com o povo, eles não estão nem aí se está impactando na vida do povo. A gente tem o problema das cercas, que aqui no Baixo, a maioria do rio, a beira do rio é cercada. Muitas vezes a gente, se tiver um problema, um pescador, ele tem que andar ou a deriva lá muito tempo, porque ele não pode encostar. Tem cerca e tem dono e tem vigia armado. Isso é um sofrimento para nós. A gente, enquanto ribeirinho, não ter acesso à beira do rio, porque a beira do rio tem dono. E aí a gente vem mais abaixo com a salinização, né, que é, assim, a gente já tem estudos que mostram o número alto de casos de hipertensão, né, com a salinização da água. A gente tem comunidades impactadas que viviam dessa plantação de arroz, por exemplo, a gente tem aqui Brejo Grande, que é a maioria das comunidades são quilombolas, e viviam da plantação de arroz. Esse povo não estão podendo mais plantar arroz. Essas comunidades quilombolas foi uma luta muito grande pelo reconhecimento do território. A gente enfrentou, assim, uma luta árdua e foi reconhecido, foi demarcado. Faltou a titulação, que, né, na época, Dilma teve o golpe, Dilma não pôde mais dar a titulação que estava prevista para sair naquele ano, 2016. E aí, de lá para cá, se arrasta, e você sabe que esses governos que têm vindo, tanto Temer como
como o Bolsonaro. Eles medem preto por arroba, né? E aí não tem dado a atenção necessária. Enquanto isso, os grileiros estão chegando, se apoderando das terras dos quilombolas, cercando a beira de rio, cercando o mangue, e dizem que é deles. E aí é uma luta, é justiça, e agora com essa pandemia que a gente não consegue acessar a justiça. A beira do rio virou criação de camarão, que eles chamam de cassinicultura, né? Que também é uma área que é vigiada com gente armada. A gente não pode passar nem dentro das propriedades que eles dizem que é deles, que não é, que a gente sabe que não é, para ter acesso à beira do rio. Eu sei que a situação não é muito boa aqui para nós no Rio, aqui para nós é aqui embaixo. Tanto do lado alagoano como do lado sergipano não tem situação boa. E assim, e eu acredito que com mais uma barragem o nosso sofrimento venha a piorar. Então, para nós não é interessante. Agora a gente precisa ter, nem sei como é que eu vou dizer, porque vivendo no momento que a gente está, sem poder se reunir, sem poder estar conversando com as comunidades, sem poder estar expondo os problemas. A gente sabe que eu, você e vocês que estão aqui ainda têm acesso à internet, mas muitos de nós, nosso povo, não tem. E aí a gente não tem como orientar esse povo e eles chegam assim de uma forma como Itacuruba, dizendo que vão gerar não sei quantos mil empregos, que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer isso, que vai trazer aquilo. Quando, na verdade, a gente tem consciência, tem conhecimento, sabe que não é verdade. E aí, é como Laís diz, turismo, de que forma esse turismo matando, degradando, sem levar em consideração a vida humana, a vida animal, né? Eu me pergunto, energia para quê e para quem, né? A gente precisa bem focar nesse ponto, para quê e para quem. Porque Xingó aqui tem 4 turbinas, que é do meu conhecimento, que nunca entrou em funcionamento. Então, algo está errado aí, tem alguma coisa que não está batendo. Mas acima tem outra hidrelétrica que também tem 4 turbinas que nunca funcionaram. E tem água para isso. Então, a energia é para quê e para quem? É isso, gente. Eu deixo essa indagação e dizer a vocês que a gente deve se unir, ver formas e tocar. E, como eu dizia hoje, na questão aqui, a gente teve um conflito com uma área de Mangaba, de extrativismo de Mangaba. É perder esse medo que a gente está, porque a gente não morre do vírus, mas morre de morte que eles vão nos matar de qualquer forma, porque da maneira que eles estão trazendo as coisas para nós, eles estão empurrando essas demandas para nós, é para nos matar, porque umas comunidades como o seu Clarindo, que vive de pesca, que vive disso e daquilo, vive de roça, se não tem água. E também outra questão que eu coloco assim, é essas questões da discussão, que a gente deve conversar muito com esse pessoal que fala muito sobre terra e água. Eu acho que acredito que seja a mesma coisa, porque você tendo terra e não tendo água, você não consegue produzir. E para esse povo olhar mais, né, ter um olhar mais atento a essa questão da água, porque a gente precisa discutir essa questão da água. Não pode ficar só em nós, povo ribeirinho, né? Porque a gente vê que o envolvimento é pouco. A gente precisa chamar mais gente, a gente precisa chamar mais pessoas, como eu dizia numa reunião essa semana, com o pessoal de Aracaju, 70% da água de Aracaju, que está a 139 quilômetros da beira do rio, é abastecido por São Francisco. Mas ninguém se dá conta disso, e a gente tem que falar essas coisas, para poder o povo ter uma noção e se juntar a nós, que a luta não é só do ribeirinho, é do povo que vive da água do rio também.